Diletos amigos, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semcast, seu podcast de informações sobre saúde, medicina e estilo de vida saudável. O papo de hoje é sobre uma doença emergente que a gente precisa entender melhor, Mpox. Vamos falar sobre sintomas, prevenção e como a comunidade médica está se preparando para enfrentar esse desafio. Aqui, o papo é sobre informação clara e objetiva, porque quando a gente sabe mais, a gente se protege melhor. E para deixar tudo às claras, temos um time de grandes especialistas. A doutora Estefânia, infectologista, Dr. Rubens, otorrino, e a doutora Cecília, dermatologista, todos do SEM. Vamos juntos? Bom, temos uma nova emergência global, que é relacionada ao Mpox. O que nós sabemos sobre o Mpox, Estefânia? O Mpox foi declarado novamente aí pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como uma emergência de saúde de interesse internacional. Então, lá em 2022, ela já tinha declarado, né? Quando a gente teve bastante casos aqui no Brasil, inclusive. Depois a situação se controlou e agora ela volta a dar esse alerta para os outros países, né? Porque a gente está vendo um aumento do número de casos lá na África, infelizmente, e a OMS resolveu lançar esse comunicado para informar aos outros países para começarem a tomar medidas para tentar conter esse avanço. Por quê? Essa é uma doença viral que a gente já conhece, tá? Antigamente ela tinha o nome aí de monkeypox, então a varíola dos macacos, a gente reduziu só para Mpox, tanto para tirar os estigmas com o coitado do macaco, né? Mas também porque essencialmente ela parou de ser só uma zoonose. Zoonose é o bicho transmite para o homem, né? Então antes a gente tinha como macaco aí transmitindo para o homem, e desde 2022 a gente está vendo que está tendo a transmissão humano para humano, então o próprio homem transmitindo para o homem. Então, por isso que a gente fala hoje em dia Mpox, tá? Que é a antiga varíola dos macacos. Então, é uma doença viral que a gente já conhecia, é um primo do vírus da varíola, tá? E a gente tem dois tipos desse vírus, dois subtipos, vamos dizer assim. Um subtipo que anteriormente era mais visto lá na África mesmo, que ele tinha uma transmissão maior e ele era um pouquinho mais grave. E o subtipo 2, que foi o que a gente viu lá em 2022, que ele não transmitia tão fácil assim e dava uma doença um pouco mais branda. Então, vamos pensar, se lá em 2022, que a gente teve aí essa declaração de emergência de saúde de interesse internacional, que era com aquele subtipo mais brando, mais difícil de se transmitir, e foi transmitido para 90 países, a hora que a OMS agora viu que lá na África está aumentando a transmissão, só que agora daquele subtipo que transmite mais e é um pouco mais grave, o que ela falou? Opa, não posso deixar chegar nos 90 países igual foi o outro. Então, eu tenho que dar um alerta para todo mundo já começar a tomar medidas para conseguir barrar esse avanço. Porque você imagina, se deu todo aquele trabalho com um vírus que era o mais bobinho dos tipos desse vírus, agora é um que é um pouco mais letal, transmite mais facilmente, a gente tem chances disso virar um problemão. Mas Então, o número de casos em termos global está muito pequeno ainda, né? sim, muito E pequeno localizado em ainda. pontos específicos ao redor do Congo, ali, né? Ou Isso, países ao redor exatamente, do que é onde Congo. ele foi primariamente Uhum. descrito, né. Só que hoje, com toda a globalização que a gente vê isso sendo transmitido de maneira que pode ser fácil, ainda mais num vírus que a gente está vendo que ele é transmitido mais fácil, de forma mais rápida do que o outro subtipo do vírus Mpox que a gente já conhecia. Então, realmente, assim, o número de casos ainda é pequeno, mas a gente tem que tomar esses cuidados para não deixar virar aí uma pandemia, por exemplo, E a né. transmissão dele é como? Do Mpox? Então, a transmissão é outro tabu aí que a gente ainda não tem completamente a certeza. A gente tem a certeza que é uma transmissão do contato com as lesões, né, porque classicamente, depois a gente vai falar, a doutora Cecília vai falar, a gente tem as manifestações cutâneas, que dão lesões cutâneas, e o contato direto com essas lesões leva à transmissão.
Só que a gente ainda não conhece completamente como que é o ciclo, a etiopatogenia dessa doença. Então, a gente sabe que talvez possa ter transmissão respiratória, sim, né, por gotículas, aí aerossol, a gente ainda não tem esse entendimento completo. Obviamente, a gente já sabe que existe a transmissão no contato direto, mas aventou-se até lá em 2022 a possibilidade de uma transmissão sexual, né? Mas aí a gente entende que, tudo bem, se é o contato direto com a lesão, numa relação sexual, eu vou ter, obviamente, por favor, esse contato, né? Se Esperamos que não, sim. né? Eu vou ter esse contato. Então, talvez não seja uma transmissão sexual por secreção sexual. Isso ainda está sendo estudado para ser comprovado, tá? Mas o que a gente pode afirmar hoje em dia é o contato direto com a lesão. Agora, esses outros modos de transmissão, infelizmente, ainda não temos certeza, mas tudo está sendo estudado. Vamos Até pensando descobrir. na prevenção, né? É importante a gente Exatamente. elucidar bem essa forma de Uhum. transmissão, porque gotícula acho que é uma forma muito fácil, né? De contaminar ali pela exatamente. via aérea. Exatamente, para a gente saber como que a gente vai orientar o paciente. Porque, por exemplo, a gente vai mandar um paciente que está com a suspeita de mpox para casa, isolado, né? Então a gente vai falar, tá lá, mora com outras pessoas, cobre a lesão, já que o problema é o contato com a lesão direta. Mas não, às vezes cobrir a lesão só não é o efetivo, porque, né, você tem a transmissão respiratória, às vezes ele está no mesmo ambiente, dorme perto de uma outra pessoa, Tá todo mesmo mundo- cobrindo a lesão, vai É. poder passar, entendeu? E essa coisa veio porque exatamente as lesões inicialmente eram na região genital, né? E aí, mas outras pessoas de dentro de casa apareceram lesões sem serem áreas genitais. Então, por isso dessa questão de talvez não seja somente, talvez não, com certeza Com não é certeza, somente por Uhum. questão sexual, né? Mas É. separa. Hum. Essas lesões, né? Por exemplo, comparado. Eu acho que ninguém aqui viu varíola, nem eu vi varíola. Não, Não. não. Eu falo graças a Deus que É. eu nunca vi, mas infelizmente, Então, porque por como imagens. infectologista eu gostaria de ver. Então, Ah. mas, por infelizmente, exemplo, eu aparentemente nunca a vi, varíola era muito mais grave. Sim, sim. A manifestação, porque você via destruições assim de É. lesões. O que eles falam é que são lesões muito pequenas que passam até São- despercebidos às São vezes. poucas lesões, mas a gente acha, e aí a Cecília vai até poder falar melhor, que isso está mudando. Porque inicialmente, quando foi descrito o mpox, ele dava muito mais lesões, tá? Cutâneas, principalmente em face e tudo mais. Em 2022, esse negócio mudou. A gente começou a ver pacientes com lesões, principalmente em áreas genitais, e poucas lesões. Uma, duas, não precisava ter aquele tanto que já tinha sido descrito anteriormente da doença. Então, a gente acha que o vírus está aí se adaptando, né? Mudando. Porque assim, ele pode vir com pápulas, que são Uhum. aquelas bolinhas vermelhas, e aí podem virar vesículas, que tem água dentro, pode virar uma pústula, que é aquilo que tem pus dentro, né? Ela umbilica e depois pode ulcerar. E aí são lesões muito inflamatórias, são muito doloridas, né? Tem descrição que aí em crianças, inclusive aí na região facial, e aí dá muita Adenomegalia, adenomegalia, né? As Até ínguas, inicial Tal da ao- íngua, né? a tal da íngua, exatamente. Antes de começarem as lesões cutâneas. E aí, já li alguns relatos de casos de crianças na face, inclusive na região de mucosas orais, e que aí tinham muita dificuldade de deglutir, coitadinhas. Foram internadas até por desnutrição, né? Porque não tinha... E como a gente não tem nenhuma medicação específica ainda, então tem que esperar o vírus completar Seguir o seu caminho ciclo, dele, né? exatamente. É combatido pela imunidade, né? Exatamente, Então, a gente estava falando sobre as lesões serem dolorosas, né? E aí, trazendo esse polimorfismo de lesões, porque você pode encontrar lesões tipo pápulas, tipo vesículas, ulceradas, tudo no mesmo paciente, em locais próximos ou até distantes. Então, ela até se assemelha, a gente, como você falou, não viu a varíola, né? Mas, obviamente, com as suas particularidades, mas até se assemelha a uma varicela, porque a varicela também a gente vê isso, e é vírus da mesma linhagem, sim, né? uhum, Exatamente. E a gente pode ter, inclusive, em via respiratória. Né? Sim, sim. Isso que eu ia comentar, né? Como a mucosa também, né? Não é só a pele, né? A mucosa também é afetada. Então, pode gerar ali sintoma na via aérea superior, na via aérea inferior. Então, O que acho leva que mais a gente a pensar que pode ter a que transmissão, tem a transmissão, né? Que é a porta de entrada ali do vírus no nosso organismo. Acaba sendo pela via aérea, ali vai infectar a micose e vai dar os sintomas. Mas a letalidade desse vírus, né? Eu acho que chama cepa 1B, né? Que eles chamam. É o clado, né? Que eles clado, a gente né? fala como subtipo, né? Qual a letalidade dele? Não é. Não é. Ainda mais assim, qual que é o problema?
isso é mais estudado na África, lá na região do Congo, onde ele é mais descrito, onde a gente vê o maior número de casos. Então, a letalidade, infelizmente, lá na África, a gente não pode usar como base para a letalidade no resto do mundo, porque, infelizmente, o acesso à saúde lá, as condições de acesso à saúde lá, são precárias. Infelizmente, a gente sabe isso. Então, não é uma questão assim de preconceito, mas é uma questão de realidade. A gente sabe que o acesso à saúde lá é muito pior, então tende lá a evoluir pior, sim. Então, os dados que a gente tem de letalidade são essencialmente de lá. Não é uma letalidade alta, mas esse novo subtipo aí que está circulando, esse novo clado, que foi esse que a OMS, que motivou a OMS a dar esse alerta para toda a população, ele tem uma letalidade um pouco maior do que foi visto lá em 2022, tá? Então, eles começaram a ver isso, por isso também que deram um alerta. Mas não é uma coisa... Agora eu não vou saber te falar exatamente o dado valor, estatístico, não. mas ele realmente... Acho que até para conter, né, o risco de novas mutações. Né? Eu acho que o vírus que se espalha globalmente tem o risco de ter novas mutações que podem ser mais graves e mais letais. Ainda né? mais de um vírus que a gente ainda não conseguiu entender completamente como Exato. funciona, né? E o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, né? Assim, você olha, vê as lesões, você suspeita, e aí você vai fazer o teste confirmatório. Como que é esse teste confirmatório? O que a gente tem atualmente é você fazer a biologia molecular, então você pesquisar o vírus a partir da lesão. Tá? Então, você pode fazer um swab ali da lesão, mandar para um PCR, que é para, né, ver ali material genético desse vírus. Ou você pode até mandar casquinha para o laboratório, mas não são todos os laboratórios que fazem, tá? São laboratórios específicos. Aqui em São Paulo é muito mais fácil da gente encontrar, né? Nas grandes redes aí de laboratórios. Mas tem uma parte específica aí no SUS, que daí a gente manda, né, esse material que vai lá para o Rio de Janeiro e tudo mais para ser analisado. Na verdade, eles investigam mais em regiões aeroportuárias, né? Talvez não aqui da população em si, né? Mas paciente que fica internado, nas dúvidas, Então, o pessoal faz. Faz. É mais difícil na questão ambulatorial. Talvez você veja um paciente desse no consultório, né? Você vai ter mais dificuldade para onde encaminhar para fazer o diagnóstico. Né? Mas o paciente que às vezes precisa ficar internado. Não, mas esse que é o ponto, né? Entre você fazer essa suspeita e o diagnóstico, pelo menos o problema de se... Porque passa batido e confunde com eu muitas acho outras que coisas, isso aí, né? falar que é gripe. Confunde com no muitas começo outras é tudo coisas. igual. No começo No começo é só virose. específicos, né? O que você tem? Virose. História, Tá né? certo. E Tá história. certo. Exatamente. Porque tudo começa com febre. Adenomegalia, né? Mal-estar. Exatamente. Mal-estar, que é corpo Lesões pesado. que Isso podem pode ser... dar tosse, tem descrição de tosse, descrição, né, Então, de quadro respiratório associado, então passa mesmo. Pra achar que é só uma No gripe. início passa uma virose. E às vezes pode ter lesão que elas são frustas, aparece, apareceram umas duas bolinhas. Justamente, o que eu vi é justamente que não, por isso que eu perguntei da varíola, porque varíola, pelo que eu vi na literatura, época de cadeiras de livro, é aquele negócio horrível, Sim, deixava muita cicatriz. Hoje eles falam que 2, 3 lesões, você já pode ter essa manifestação. Com 2, 3 lesões, né? O quê? De deixar cicatrizes? Não, de você ter um número de 2, 3 lesões. Pouca coisa. E já ser o diagnóstico. Porque você vai levantar, assim, a epidemiologia, muitas vezes, né? A suspeita vem muito da história, né? Talvez aqui Isso. na nossa realidade, né? Talvez fosse mais pela história. Visita aos países que é mais endêmico, né? Acho que realmente o diagnóstico clínico é difícil, né? Ainda mais para outras especialidades ali, eu acho que a clínica ali da lesão você vai suspeitar, né? E daí com a biologia molecular aí que a gente vai fazer. Mas eles fazem o PCR com alguma frequência, né? Sim, assim. sim. E se você, por exemplo, tiver um contato com um laboratório, eles acho que mandam. Eu, particularmente, não peguei nenhum no consultório. Eu só vejo, às vezes, nas fichas de transferência de paciente, tem mas suspeita hospitalar, de Mpox. Hospitalar. E aí, numa situação de ambulatório, ou mesmo um paciente que está ok, que vai num pronto-socorro, geralmente vai tomar sintomáticos, né? Um antitérmico, alguma coisa e vai com Deus. Se piorar, você procura o dermato. Aí, como diz a Alessandra, né? Dermato tem que ser rápido, porque não tem. Some as lesões, Some. Né?
Exato. Não, e é isso, a gente não tem o que fazer. A gente dá sintomáticos, porque pode doer. Algumas não dói, mas a maioria pode doer, então a gente dá analgésicos. Pode coçar, principalmente na fase que está cicatrizando. Aí você dá antialérgico, né? Mas a gente tem que esperar passar. E às vezes esse tempo ele pode ser um pouco demorado. Porque diferente, por exemplo, quando a gente fala do herpes zoster, que a gente fala, quando tá com casquinha já parou de transmitir. Aqui é diferente. Aqui a gente sabe que mesmo ainda quando tá com a crosta, tá transmitindo. Então a gente tem que esperar cair a crosta pra gente poder tirar o paciente do isolamento. Então demora um pouco mais. Então, nesse tempo a gente vai dando sintomáticos. Graças a Deus, a maioria dos casos são brandos, doença leve. Então dá para ser conduzido em ambiente ambulatorial, né? Em casa mesmo, fazer consulta online. Tudo mais, são poucos os casos que a gente vê uma má evolução, principalmente naqueles pacientes que têm alguma comorbidade, alguma alteração de imunidade. E com relação à vacinação? A gente tem 2 tipos de vacina disponíveis, mas aqui no Brasil, atualmente nenhuma, Mas teve um período que lá em 2022 a 2022 gente teve acabou tendo, né, uma das vacinas que é uma empresa nórdica que faz, é Dinos, se não me engano agora o nome dela, e ela é derivada do vírus vaccinia, que é um atenuado do vírus da varíola. Ela é dada em 2 doses, com a diferença aí de 4 semanas entre elas, e a gente tinha tido aquisição pelo Ministério da Saúde lá em 2022, foi priorizada a população de maior risco na época, tá? De maior risco de pegar a doença, que na época foram a população dos homens que fazem sexo com homens, que a gente viu que foi mais incidente a doença nessa população. Então, se não me engano, acho que foram 22 mil doses de vacina que foram aplicadas, priorizando essa população. Também porque essa vacina é acima de 18 anos. Então, vírus vivo atenuado ou partícula ele é uma vacina que ela é feita com o vacina, que é um vírus atenuado da varíola. Entendi. Tá? Então, pode dar em pacientes imunossuprimidos? Então, né, como ela é feita com o vírus que é atenuado do vírus da varíola, ela pode ser feita em imunossuprimido. Porque é a população de risco para maior morbidade, exatamente. né? Em criança, infelizmente, ainda não pode. Tá. Ela é a partir de 18 anos por bula, né? Mas já foi pedido aí uma revisão disso, mais estudos para poder, porque a gente vê que lá na África, por exemplo, tem bastante criança cometida. Inclusive, no Brasil já teve, quando o Ministério da Saúde soltou o boletim epidemiológico, tinha já crianças acometidas também. Então, eu me lembro na época que eles iam, como acredita-se que não aconteceu uma pandemia, como foi de tudo, porque assim, muitas pessoas tinham sido vacinadas para varíola e já tinham alguma imunidade pela vacinação lá de trás. Eu me lembro, como ainda não tinha essa vacina, que eles iam tentar vacinar as pessoas para varíola de novo. Alguma coisa nesse sentido, para voltar a produzir vacina de varíola, porque hoje a gente já nem toma mais, né? Varíola não toma? Não. Porque já está teoricamente foi erradicada, 80, né? A gente não toma mais vacina de varíola. E realmente a gente vê que pode ter sim uma proteção cruzada, não a ponto da pessoa não ter a doença, mas caso ela tenha ter uma doença mais branda, né? Porque são primos, assim, esses vírus, né? Vamos dizer. Então, alguma imunidade cruzada aí deve ter. E tem vacina para varicela, né? Que também pode ter sido... Que aí as crianças tomam. Que as crianças tomam. Mas isso ainda precisa ser, né? Sim. Mas eu acho que a ideia foi essa da... Na falta de uma, né? Vai, anticorpo. Cobertura. Uma resposta cruzada ao anticorpo. Para vocês verem como é importante manter a caderneta de vacinação em dia, né? Uma coisa, assim, que a gente nem pensa que pode implicar em uma nova doença que vai surgir, né? Pode te proteger de um problemão aí, né? Mas justamente isso, né? Você vê, por exemplo, pólio, né? Pólio, em tese, já teria sido erradicado do planeta, mas mesmo assim tem ainda alguns diagnósticos. Não, o infectologista quer chorar quando a gente vê a cobertura vacinal, né? Porque não dá para entender. Se a gente chegou vivo até a cidade é porque a gente teve pai e mãe que teve consciência e levou a gente num posto de saúde, graças a Deus, para tomar vacina. Mas vê uns antivax agora e eu tomei vacina para varíola, tem a marca. Mas você é nascido de quando? Não posso falar, né? É quase um segredo. Você nasceu de quando? Ainda não sei idade. Falar que tem varíola. Para da varíola. Tomei, tem a marca aqui, ó, do lado esquerdo. Bom, então você já tem uma pouca imunidade aí contra o Mpox. Bem, Mpox.
Bom, mas eu ia perguntar para a Cecília as características dessas lesões, né? E com o que se parece com alguma coisa. Então, A gente não... Eu vi que... é isso. Mas é basicamente isso, porque podem ser lesões, né? Umas bolinhas vermelhas. Catapora também é assim. Isso, por isso que eu tô falando, faz esse polimorfismo, porque você pode ter bolinhas vermelhas, vesícula, que é bolinha com água, pústula, que é bolinha com pus. E essas lesões purulentas, elas podem umbilicar e ulcerar. Fazer lesões ulceradas, de centro mais escurecido, estão extremamente dolorosas. E aí elas têm essa... E faz um eritema, um vermelhidão muito ao redor da região acometida. Então, por isso que esses POCs, né? E por isso que a varicela também é isso, porque a varicela também traz esse quadro de polimorfismo, que você encontra numa mesma pessoa, pápula, pústula, vesícula, crosta. A gente não vê muitas ulcerações na catapora, assim, mas assim como na varíola fazia ulceração e deixava muitas cicatrizes, essa é uma doença que lembra a varíola mesmo, porque daí essa pode fazer ulceração e deixar cicatrizes. Mas todo esse processo inflamatório vai depender do quão mais ou menos a imunidade essa pessoa vai ter, né? Então, como a gente estava falando, às vezes alguma pode passar batido, porque podem aparecer poucas lesões e o paciente nem se dá conta de que aquilo fazia parte do quadro. Mas essas lesões, elas ocorrem ao mesmo tempo ou tem tipo aquelas características enquanto umas estão nascendo, a outra... Isso, exatamente. Por isso evolutivo, pode ser junto, pode ser evolutivo, pode não estar aparecendo pápula, dali 3 dias ela virou vesícula, dali 3 dias virou... Não, mas por exemplo, tem uma pápula, sei lá, na perna e tá nascendo uma nova... Pode, exatamente, por isso vai depender, porque faz toda parte, assim, enquanto a sua imunidade não conseguir matar o vírus, né, você tá naquele ciclo. E aí tudo depende... Desculpa, mas tudo dependendo do número de lesões que vai levar a gente a pensar nos diagnósticos diferenciais, né? Então, por exemplo, uma lesão única com umbilicação, você pode até pensar em molusco, contagioso, né? Ainda mais região genital, que pode ter... Em região genital, se a gente tem várias ali na fase de vesícula, você vai pensar no herpes, entendeu? Eu lembro que você pode pensar em herpes zoster, você tá com crosta, você pode até pensar no herpes zoster, então... Por isso é difícil. É muito difícil, realmente. Eu lembro que meu filho teve exantema súbito, né? E ele teve as lesões, tinha febre. E a gente meio preocupado, assim, né? A gente, eu acho, que deixa de ler o livro depois que se forma, mas né? quando é pai e mãe também, mesmo você tem... E a Elisa, né? Ela falou, não preocupa não, depois desse dia vai melhorar isso, vai cair, vai passar febre. Mas foi igual escrito no livro, de livro. Passou, parou de ter febre. Seu filho leu o livro. É ótimo quando o paciente eu acho que o livro... facilita. Meu Deus. Cecília, uma dúvida. O cuidado com essas lesões. Então, assim, claro, limpeza, né? Hidratação, não é brincadeira. Não, a lesão não precisa hidratar, não. Soro fisiológico também não precisa. Soro não precisa. Não me arranca a casca e faça isso. Limpeza, cuidado para não ter contato, né, com as outras pessoas, toalha, roupa, isso, tudo mais. Isso mesmo. E alguma pomada, algum creme ali que... Se quiser hidratar para poder melhorar, a gente não sabe ainda sobre a autoinoculação também, né? É verdade. Sobre tem esse essa detalhe, questão, né? Mas não são indicados corticoides, por exemplo, para poder passar na região, porque senão você tira o processo inflamatório que você quer para poder matar o vírus também, né? Que é pela pele, né? Exato. Basicamente o que a Estefânia falou mesmo dos sintomáticos, às vezes um anti-histamínico, se tiver com prurido, um analgésico se tiver com dor, e realmente na hora do banho, né, deixar cair o sabão e tal, e não arrancar casca, porque ali tem muito vírus, né? Importante isso que você falou pra gente lembrar dos fomites, né? Exatamente isso. Não é só o cuidado com a lesão, é o cuidado com as roupas, cuidado com a roupa de cama, com a toalha, porque tudo isso vai transmitir intradomiciliar ali. É uma grande via aí de transmissão, então a gente tem que lembrar que não é só ali o contato direto, mas também o contato indireto com... É indicado isolamento, então. Sim. Fazer isolamento de gotículas e de contato? Principalmente contato, né? O de gotícula, como a gente não tem certeza, a gente orienta também. Foi massa. Deixa a pessoa pôr máscara, dorme quarto separado. Separa talheres. Mas assim, lavou também, o sabão mata, né? O vírus, assim, pôs na máquina, vai bater toalha, vai bater roupa de cama e tal. Existe alguma teoria que explica essas... Por exemplo, de repente, você nunca ouviu falar de Mpox, aí de repente aparece um negócio
Não é do nada, obviamente, né? Não é do nada. O Mpox, na verdade, a primeira vez que ele foi visto, descrito, foi lá na década de 50. Então, a gente já conhece ele faz um tempinho. Na década de 50, a gente viu ele causando doença em macaco. Depois, na década de 70, que ele foi descrito a primeira vez em humano. Só que é o que a gente fala, é aquelas coisas que estavam ali localizadas, por algum motivo esse vírus é esperto, né? A gente bem viu aí com a Covid, ele se adapta. E aí ele começa. A minha teoria é a teoria da evolução das espécies, tem evolução dos vírus também, ué. E a nossa relação Né? com a natureza. Também, Mais uma é. vez, com todas as alterações que a gente provoca na natureza, Globalização. a derrubada das matas, de tudo. Pensa que esses bichos vivem na. Se você É. derruba o lugar dele de morar, ele vai para algum lugar. Ele vai para dentro da sua casa. A nossa relação com esses animais, entendeu? A história de Silvestres. caçar os macacos, né? Até foi. Teve uma época que eles matavam. Gente, É. os coitadinhos também são reservatórios, É, entendeu? Não então. adianta matar o macaco. É importante a gente ressaltar que a gente não tem certeza dos outros animais que podem transmitir, né? Porque já foi aventada a possibilidade de ser pequenos roedores, Uhum. esquilos que estão na mata ali, que também podem transmitir. Então não é só o macaco. Não, coitado. É porque o macaco é Entendeu? mais fácil de isolar, né? Isso, Ele e tá lembrando, era descrito inicialmente como uma zoonose, hoje em dia já deixou esse aspecto. Hoje em dia a gente tem a transmissão de humano para humano, então, mais uma vez, por Mas isso no é caso, Mpox. hoje do Brasil, assim, a orientação do Ministério da Saúde é só Identificar e isolar os Identificar. casos. Identificar e isolar, exatamente, né? Infelizmente, a gente não tem um tratamento específico para isso. Tem alguns antivirais que estão sendo estudados, mas infelizmente não estão disponíveis no Brasil. Mas como eu te falei que a maioria das manifestações e das doenças são brandas, então realmente não tem assim a necessidade urgente de um tratamento específico para isso, né? Com os sintomáticos consegue se controlar a grande maioria. O problema é que a gente já viu que não é só manifestação cutânea, né? Isso que é importante. Tem outros sistemas e órgãos acometidos que a gente ainda precisa estudar mais. Então, a gente já viu miocardite por Mpox, doença gastrointestinal por Mpox. Então, tudo isso a gente precisa estudar melhor, porque se o vírus continuar aí se adaptando, pode levar a causar uma doença mais grave, que comprometam outros órgãos, outros sistemas, e daí a gente vai precisar, sim, de um tratamento mais direcionado, com certeza. Mas, por enquanto... Bom, eu acho que a gente discutiu bem aqui sobre Mpox, né? Eu acho que ficou muito claro. Eu acho que até para Muito. a gente Foi aqui, ótimo, né? A gente aprendeu muito aqui. eu não tenho a menor dúvida Ah, disso. Igual eu falei para Cecília, mais uns 3 anos de Semcast, a gente sai com um novo diploma aqui de de medicina. especialidade. Especialidade. Tomara que vocês venham todos para infectologia. Né? É muito legal essa especialidade. Tá bom. E vocês veem que o infecto ele não tem descanso, né? Ó, Bom, Covid, depois ali, ó, menos de 2 anos já começou, Mpox. É cada dia é um vírus diferente, gente. Que isso. O mundo vai acabar a infecção, me escutem. mas Se tem não uma morrer teoria queimado. dessa mesmo. Ou com ar poluído, né? Se não é. Eu acho que o Bill Gates fez uma previsão do negócio Ah, é? desse. Que Eu tô vai- prevendo a gente morrer queimado mesmo. Tanto calor. E as baratas vão Isso, sobreviver. desidratados. Nós vamos morrer desidratados e as baratas tudo lá. É o que vai nos restar. Bom, eu ainda acredito que o dia que a humanidade for, vai ser pelo cansaço do Sol, ele vai consumir o hidrogênio e daqui bilhões de anos. Não tão Nossa. breve, hein? Eu não pensei nisso. Eu também não. Eu acredito nas superbactérias. É, Eu acredito. tá aí também. Tá aí, Também. também pode ser outro episódio. Bom. Superbactéria tá tendo já. A nossa audiência, se quiser colaborar com um palpite com sobre hipóteses, vamos Põe ver. no o término comentário. do mundo, agradeço a todos aqui a presença. Obrigado, Stefânia, pela aula que deu aqui. Ai, foi realmente. Muito obrigado, muito Maravilhoso. obrigado. Agradeço Ela a mandou presença ali. dos demais. E a nossa audiência, muito obrigado. E até o nosso próximo episódio.